Graça e paz da paz, Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho aqui compartilhar algo com vocês que eu quero estimular a fé de vocês, né? Pela fé, Enoque andou com Deus. E aqui nós temos um exemplo aqui maravilhoso, né? Escrito de uma forma maravilhosa que diz, Hebreus 11, 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque, a fé dele era tão grande que Enoque, ele foi transladado, Deus não permitiu a morte na vida dele, né? O relato diz que ele tinha testemunho que agradara a Deus. Eu falo para você hoje, você precisa ter testemunho para agradar a Deus. Aqui mais embaixo diz, são poucos os registros bíblicos que mencionam Enoque, filho de Jered, porém são riquíssimas e atuais as lições que podemos extrair para aplicá-las a nós. Romanos 15, 4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Um homem que teve uma experiência com Deus. Gênesis 5, 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. O texto nos leva a pensar que, a partir de um determinado momento, Enoque passou a viver em íntima comunhão com Deus. Lembramos que o contexto no qual Enoque vivia já estava influenciado pelo pecado. Contudo, isso não impediu que ele andasse com Deus, que assim seja conosco. Então, nós temos que extrair esse posicionamento, ler as escrituras para aprender com os irmãos do passado, né? Enoque, ele tinha, ainda que onde ele vivia era um lugar muito terrível, muita corrupção, muito roubo, muita prostituição, e ele não se deixou corromper. Hoje o mundo te oferece muitas coisas, e muitas vezes momentos que vão acabar com a nossa vida. Droga, prostituição, prazeres do mundo, qualquer um deles te leva. E Enoque, naquela época, ele conseguiu se manter e ter testemunho de Deus e não se corrompeu, o costume daquele mundo, né? E um homem que agradou a Deus. Hebreus 11, 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Não tinha Bíblia, templos, livros teológicos, nem EBD, porém a integridade e a convicção do que Enoque tinha foi suficiente para agradar a Deus. Conhecimento, experiência e fé. E nós? Nós nesse mundo de hoje, nós temos tudo, irmãos. Temos tudo. Jovens, né? Tem as igrejas que estão trabalhando, ensinando, tem até a teologia para ensinar as pessoas até pregar, né? E a gente muitas vezes reclama. Tem a Bíblia que quando a gente pega para ler, a Bíblia automaticamente é Deus falando e nos ensinando como devemos fazer. Bastamos ter fé, temos que ter prática da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não vê. E a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aqui diz, um homem que anunciou a palavra de Deus. Judas 14, 15. E deste profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo,
eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Então, mais uma vez aqui, né? Enoque, o sétimo, depois de Adão dizendo uma palavra que ele já anunciava a vinda de Cristo. E muitas vezes a gente está aqui com a Bíblia, a gente tem conhecimento, muitas vezes você está sentado na igreja há 20 anos, mas você nunca teve coragem de falar para ninguém que Jesus está voltando e que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente precisa pôr em prática a nossa fé, de falar para aquelas pessoas que precisam, né? Aqui diz assim, ó, Hebreus não, 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Ora, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não somente crer em Deus, mas ter íntima, cotidiana comunhão com Deus. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? É preciso andar na presença de Deus com integridade. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Até aqui. Então essa é uma palavra que eu quero deixar para você nesse dia, que Deus possa abrir o seu coração, né? E colocar no teu coração um aumento da fé, que a fé é dada por Deus. A fé não é gerada por homem nenhum, a fé é dada por Deus. Nós que temos que fazer a fé mover dentro de nós, através de nós crermos, de confiarmos, né? Anda na presença do Senhor e ser perfeito. Procura buscar a palavra de Deus. Não deixe de ler. Tire tempos e mais tempo para ler. Não permita que as consequências, as coisas desse mundo te leve para focar a coisa que não é de Deus. Muitas vezes a nossa mente fica ocupada por várias informações, jornais, noticiários e muitas coisas a mais, mas a gente não sabe o Salmo 21, o Salmo 23, o Salmo 91 e os Salmos em geral. Se perguntar algum versículo de um Salmo, a gente não sabe falar. Então eu quero deixar para você nesse dia essa palavra de fé, estimular a tua fé. Procure ver exemplos da Bíblia de irmãos que foram obedientes, alcançaram o testemunho diante de Deus pela obediência, de interceder, de clamar, de exaltar, de falar do Senhor. Amém? Muito obrigado. Senhor, graça te damos, te louvamos, Senhor, porque pedimos a Ti, Senhor, que Tu possa, Senhor, falar nesses corações de todos aqueles, Senhor. Aumente a nossa fé, Senhor. Aumente, Senhor, aumente a nossa fé. Não afaste de nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Torna-nos da alegria da Tua salvação, Pai. Visite a cada uma dessas famílias, Senhor. De cada pessoa que vê esses vídeos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, acrescenta mais fé nessas vidas, Senhor. Tire todo desânimo, Senhor, todo enfraquecimento, Senhor, tire todo o egocentrismo, toda a soberba, Senhor, todo o eu, Pai. Ajude, Senhor, a perdoar, ajude, Senhor, a entender, Senhor, qual é a Sua perfeita e boa vontade sobre nós, Senhor, em Teu nome, Pai. Eu agradeço e Te louvo, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.